dúvida, vão me pedindo. Se não, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar, então, né, um pouquinho sobre vedações verticais. E aí, gente, eu gosto bastante de começar esse assunto esclarecendo, na verdade, né, que a vedação vertical, ela é um sistema, tá? Então, a gente tem dentro do prédio, lembra que nós conversamos, né? A gente tem vários sistemas. A gente tem o sistema estrutural, o sistema de vedação, o sistema de infraestrutura. Então, dentro, né, desse sistema enorme de vedações, nós vamos ter o de vertical, que é um subsistema dentro dele. Qual é a função primordial da vedação vertical? Tá? É basicamente uma função de proteção, principalmente quando a gente trabalha com vedação externa, né? Então, a gente utiliza paredes, de maneira geral, muito para proteger o que está sendo executado ou está sendo realizado dentro das estruturas. Então, existem tipos de edificações que a gente não usa vedação, que é interessante que fique exposto. Mas a grande maioria delas, né, a grande maioria das edificações, a gente acaba usando vedação justamente, né, principalmente as verticais, porque a gente precisa ter um certo isolamento. Justamente por essa questão de controle de passagem de agentes. Então, quando a gente faz vedação numa casa, a gente vai controlar o quê? Controlar segurança, controlar intempéries, né? Controlar estanqueidade. Então, ele é um sistema basicamente de enclausuramento, né? Então, de vedação mesmo. Ele pode ser tanto externo, né? Como ele pode ser função de divisória, que é a da parte interna dos ambientes. Então, funciona muito bem também. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Às vezes eu digo assim, às vezes quando a gente começa a falar sobre isso, o pessoal tem bastante dúvida sobre principalmente a questão de alvenaria e em relação a suporte, tá? No aspecto de vedação, né? A alvenaria, ou sendo ela de qualquer material, ou até mesmo drywall, qualquer sistema, ela não tem função nenhuma estrutural. Ela só tem função, né, de vedação. A função estrutural, nesse caso, ela é feita pelos pilares, vigas, lajes, enfim, pela estrutura de concreto armado, tá? Então, elas desempenham, digamos assim, funções diferentes na edificação. Tanto que, se vocês vão lembrar de patologia, ou não sei se vocês já fizeram essa disciplina, senão a gente se encontra lá no nono semestre, as patologias de alvenaria, muitas vezes, são relacionadas a recebimento impróprio de cargas e dissipação de tensões, porque ela não é feita para isso. Né? Então, ela não é um sistema que foi pensado alvenaria de vedação, tá? Lembrando, alvenaria de vedação. Não estou falando agora de alvenaria estrutural. A alvenaria de vedação, ela não foi pensada para suportar grandes tensões ou movimentações. Então, quando a gente submete esse tipo de alvenaria em uma sobrecarga ou até mesmo uma movimentação diferente, ela vai sofrer patologia, tá? Porque ela não consegue acomodar essas movimentações tão bem. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que conversar. Segundo, em relação ao projeto, né? Então, assim, gente, a alvenaria, de maneira geral, é um tipo de sistema que não é tão comum assim fazer projeto. Alguém de vocês já viu um projeto de alvenaria, não sendo estrutural, alvenaria de vedação? Não sei se vocês já, no estágio ou até mesmo na faculdade, vocês já tiveram contato com um projeto de alvenaria, de vedação? Acorde, meu povo. Não me deixem sozinha, senão eu fico triste. Eu não, prof. Para vocês terem ideia, eu vi projeto de vedação de alvenaria, tá? Na faculdade. Nós tivemos uma disciplina que misturava, era tipo tópicos assim especiais, uma coisa assim, era uma disciplina de
eletiva, sabe? E aí falava, e a disciplina era justamente a parte de projeto, assim. Então a gente viu projeto de alvenaria, a gente viu o projeto de alvenaria estrutural e a gente viu o projeto de alguns outros subsistemas menores. Então, mas assim, muito superficialmente, tá? É muito difícil, né, o pessoal fazer projeto de alvenaria. Vocês vão ver projeto de alvenaria estrutural, esse sim. Quem trabalha com construtoras que fazem, né, prédios e casas de alvenaria estrutural, normalmente aí tem. Mas a alvenaria de vedação é um pouco mais difícil de ver, tá? Quando que normalmente as empresas fazem esse tipo de projeto? Quando a gente entra num processo de racionalização e de industrialização da alvenaria. Então, sabe quando a gente tem as empresas que trabalham fortemente na questão de qualidade, ISO 9001, a parte de produção, Lean Construction, aí sim vocês provavelmente vão ver empresas que vão ter projeto e que vão buscar esse processo de oficialização, digamos, do procedimento. Por quê? Porque eu só consigo melhorar algo que eu conheço. É o mantra da gestão, né? Eu só consigo melhorar alguma coisa que eu conheço. Para eu conhecer, eu tenho que ter a instrução técnica de como fazer. E a instrução, né, dentro da engenharia, o projeto começa com ela. Né? Então, muito provavelmente vocês vão ter contato num futuro profissional com empresas que têm essa veia de otimização forte, tá? De maneira geral, é um projeto que acaba sendo mais difícil realmente de se enxergar. Mas olhando aqui, se vocês, é um projeto que não é difícil, tá? Ele é um projeto simples, na verdade. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com as paredes, tá? Então, a gente pega a planta baixa, que é o que tá aqui, ó, na fotinha da direita, perdão. E aí, a gente marca os pilares, né? E a gente marca as paredes numeradas, né? Então, normalmente a gente começa a numerar em sentido horário e aí faz a numeração, tá? Primeiro externo e depois vai indo para interno. Daí cada empresa tem, na verdade, uma sequência. E aí a gente vai fazendo as vistas, ó. Se vocês olharem aqui, a gente tem a planta das paredes aqui embaixo e a vista aqui em cima. E aí vocês vão ter a questão da numeração dos blocos, a gente faz a planta da primeira e da segunda fiada, porque existe a amarração, né? Então a gente sempre faz a amarração entre os blocos, né? E aí na planta baixa a gente trabalha com o número de blocos que vão ser necessários para fazer aquela alvenaria. E na parte da vista, vocês vão localizar as estruturas, aonde está as estruturas aqui, ó, de concreto, né? Aonde estão as contravergas, esse Czinho aqui, ó, marca contraverga. Aqui em cima não tem verga porque ela já está na viga, né? Então não tem necessidade. Aí ela vai marcar também a numeração dos pilares, as cotas, então, ó, aqui tem 40 centímetros, aqui tem 1,80 e aqui tem mais 30, e o vão total. E ela também dá a questão da amarração com a estrutura. A amarração pode ser com ferro cabelo, que o pessoal chama, ou com as telas pinadas também. Então, essa questão aqui, ó, a gente faz a amarração, tá? Então, isso aqui é um projeto completo de alvenaria, digamos assim. Claro que daí cada parede tem a sua, né? Mas, de maneira geral, ela é um projeto simples, não é um projeto complexo de fazer. Só ele digamos assim, se vocês forem fazer ele manualmente, ele é um projeto que, dependendo da tipologia da estrutura, ele tem que fazer cada parede uma diferente da outra. Só isso. Mas ele não é um projeto de difícil execução, tá? Ajuda bastante na questão de quantitativo, se a gente vê se está indo muito material na obra, né? Então, por isso que eu comentei que esse tipo de projeto é muito comum em empresas que trabalham fortemente com isso, tá? Em relação aos requisitos para desempenho, tá? Então, em relação à vedação vertical como um todo. Primeira coisa, a gente tem que ter uma vedação estanque, tá? Tanto a passagem de água como a passagem de ar
como a passagem de insetos, bichos, pessoas, né? De maneira geral. Ela tem que ser estanque e tem que ter esse controle aí de passagem, tá? Isso é muito importante. Por isso que, por exemplo, a gente não usa drywall em gesso na parte externa, porque ele não tem um bom comportamento tanto na parte de hidráulica, na passagem de água, como também ele é uma placa mais sensível. Então, a gente teria problema, por exemplo, com segurança. Então, esses são os... quando a gente vai começando a definir os materiais, cada material vai tendo a sua especificidade de uso, tá? Em relação à proteção, ela tem que ter resistência à contração do fogo, e aí diferentes tipos de materiais vão ter diferentes TRRFs, que são os tempos de resistência ao fogo, tá? Então, dependendo do tipo de projeto, vocês vão precisar de 30 minutos, 60 minutos ou 120 minutos na parte residencial de resistência ao fogo. Então, por exemplo, as caixarias de escada, né, que são as nossas rotas de fuga, elas têm que ser enclausuradas, em elementos de vedação com tempo de resistência ao fogo de no mínimo 120 minutos. Então, essa é a diferença de uma alvenaria, por exemplo, de um bloco convencional para um bloco celular que a gente vai poder colocar na caixaria do elevador. Então, essas são algumas diferenças que vocês vão ver, às vezes, os prédios, sabe? Eles trabalham com 2 tipos de vedação. É justamente por isso, tá? Em relação ao desempenho estrutural, então a gente tem, assim como a estrutura, né? Diferentes tipos de material aceitam diferentes tipos de movimentação, né? Ela tem que ter controle de iluminação, então ela tem que ser uma estrutura que veda, né? Esse tipo de os raios UVA e UVB. Tem que ter um certo desempenho térmico e acústico, tá? Principalmente, tá, pessoal, para regiões como a nossa. Então, é muito difícil a gente fazer uma estrutura de concreto armado e uma estrutura de alvenaria em bloco cerâmico que seja com alto poder de resistência e as variações térmicas. Então, às vezes a gente tem que trocar de bloco, né, para tentar resolver essa situação. Eu já usei os dois, tá? Tem o bloco celular que a gente tem um custo um pouco mais agregado, né? Mas que às vezes ele tem um desempenho melhor. Ou se não, às vezes a gente trabalha com a parede duplada também, tá? Então, em alguns cenários, eu, por exemplo, tenho a casa que eu tô fazendo no Cidade Nova, na parte sul da casa, que é o escritório da minha cliente, a gente vai fazer naquela região parede duplada, com EPS na parte interna, um sanduíche de EPS e bloco cerâmico. Por quê? Porque justamente é a parte da casa que tem a menor insolação, né? E como é um local que ela permanece bastante, porque ela trabalha em home office, né? A gente faz a solução diferente. Então, a gente também pode trabalhar com sistemas, né? E não só com material. Então, isso é importante. Outro requisito também é a questão da privacidade, né? Questão de controle visual, durabilidade do material, né? Então, ele tem que ser um material que tenha resistência, e aí a gente vai entrar tanto na resistência mecânica, né? Que é a resistência de rompimento, como a resistência de vida útil do material como um todo. Nós temos que entender que existem os custos, né? Então, tem que ter o custo de manutenção também, tem que ser passível de fazer manutenção, e tem que manter o padrão estético, tá? Eu vou trazer para vocês, eu passei na frente de uma obra, não sei se ainda está em obra, mas na frente de uma construção, eu não sei se está abandonada ou enfim, mas ela ali perto do guincho Mikazu, não sei se alguém é daqui, ali quando a gente tem o anel viário que entre a São Cristóvão e a Petrópolis. E é uma escola de patologia. Na aula que vem, eu vou passar lá de novo e daí eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês. Eu passei lá ontem e só que eu tava de carro, né, dirigindo, então eu fiquei apavorada. Não sei se alguém é de Passo Fundo. Se alguém for de Passo Fundo, eu explico melhor onde é que é.
Mas depois eu procuro no Google, ver se por um acaso o Google, o Street View pegou a construção. Que é bizarro, assim. A alvenaria é assim, ó, sabe? É quase uma onda, olha a onda, porque cada linha é de um tipo. Não sei se vocês conhecem obra assim. Tem bastante. Tem até um vídeo que circulou muito, vocês devem ter recebido, de uma mulher explicando, fazendo alvenaria ela mesma. Não sei se vocês viram. E ela, a alvenaria assim, ó, tá terrível, é um de cada jeito. Tem uns memes, né? Eu sempre digo, a gente olha uma alvenaria e tu olha como, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas ninguém vai ver, né? É, gente, mas uma alvenaria de qualidade é menos reboco, né? Por consequência, a parede fica mais estreita, é menos espessa. Então, eu já peguei um caso de uma mão de obra de uma cliente minha, que era uma pessoa que sempre fazia obra para ela. Então, a gente fez o projeto e aí ela tinha equipe para executar. Eu só fui, né, fazer as fiscalizações a cada tanto tempo. E aí, a porta, a parede do banheiro, tá? Entre o banheiro e a sala, do lavabo, perdão, ela tava com um bloco de 9, tá? Que era para ficar com uma parede de 15. Então, né? Ela tava com 22 centímetros. Eu tive que mandar fazer uma porta com o marco alargado, sob medida. Eu não pude comprar uma porta porque o moço lá deu uma entortada na parede que o reboco ficou de 7 centímetros nos dois lados da parede. Então, pensa só, gente, isso é coisa que acontece, assim, não é muito incomum. Tem um prédio aqui em Passo Fundo da Público que tem 22 centímetros de diferença de reboco na fachada, entre o prumo do primeiro e do último, são 4, 5 pavimentos, ele é um prédio baixinho, tem 22 centímetros de diferença. Vocês calculem fazer 22 centímetros de engrossamento de reboco. O grau de patologia que não dá. Então tem que tomar bastante cuidado, sabe? Na verdade, é a gente que não entendeu a estética, o design que o pedreiro quis fazer naquela obra, né? As curvas lineares. Então, mas tu sabe que o prédio do meu escritório, eu não sei se vocês conhecem o Prime Office, aqui em Passo Fundo. O prédio do meu escritório, ele é assim, ó. A fachada, os pavimentos dele vão aumentando meio metro, não sei se não, 20 centímetros, eu acho, 30 centímetros, é uma coisa assim. Vai aumentando tantos centímetros de comprimento a cada andar que ele sobe. Então, é muito engraçado, porque a primeira vez que eu fui olhar para alocar a sala lá, né, eu nunca tinha acessado o prédio. E sabe quando tu para na frente e tu olha, meu Deus, isso aqui tá torto. Aí, quando tu olha e tu realmente entende que era para ser assim, né? Aí eu falei, digo, e daí eu e a minha sócia, né? Eu e a Mari, a gente se olhou assim, eu disse, meu Deus, imagina o reino do engenheiro para fazer essas formas. Uma diferente da outra da fachada. São 14 pavimentos, 14 pavimentos e um diferente do outro, um mais comprido que o outro. Aí eu olhei e digo assim, meu Deus do céu, devem ter amado fazer. E isso é uma coisa que foi pensada, no caso. Agora, no caso aquele da procuradoria, ele tem 22 centímetros de diferença e ainda ele é todo pastilhado. Então, vocês imaginem, gente, quando começar a desplacar, aquilo lá vai desplacar de pedaço de reboco com tudo, porque é muito espesso, sabe? Por mais que você até tenha feito algum tipo de estruturação, 22 centímetros é outra parede, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, é muita coisa. Tinha que ser pensado em outra forma de solução. Mas a gente enxerga, tá? Vocês comecem a notar. Comecem a notar as espessuras de parede, comecem a notar essas questões que vocês vão ver como tem mão de obra não qualificada dentro do nosso mercado. Então, a gente tem que lidar com tudo isso, né? Então, eu já pedi para desmanchar a alvenaria. Bem tranquilo, assim, de chegar na obra, olhar e dizer, não, faz de novo. Faz de novo. Até tu não acertar, tu vai fazer de novo. Quantas vezes for preciso, sabe? Então, é bem isso, assim, é bem complicado.
essa questão de qualidade, digamos assim, de alvenaria, sabe? Tem que tomar bastante cuidado aí para racionalizar bem a estrutura. Mas que nada, né, gente? Ossos do ofício, como diz o outro. E aí eu coloquei para vocês o porquê que é interessante a gente estudar ou, né, pensar na vedação. Porque representa, então, em torno de 5% do valor da obra, tá? Então, não é um custo que a gente possa eliminar, digamos assim, não é irrisório, tá? A gente tem a definição de, principalmente a definição de desempenho em relação ao conforto, relacionado a 2 tipos de elementos, vedação e esquadria, tá? Normalmente, gente, a questão de conforto, além da orientação solar, claro, a parte de qualidade de projeto, mas às vezes existe um bom projeto, tá? Com orientação solar correta, com ventilação, e mesmo assim a gente tem uma casa ou um apartamento mais gelado. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, muita esquadria, né? A esquadria de alumínio, vidro simples, convencional, ela não tem resistência, né, a essa parte de alteração de temperatura. Então, a gente tem que cuidar esses 2 sistemas para manter o desempenho de conforto da edificação. A estrutura onde, de forma mais comum, acontecem as patologias de fissura, trinca, etc., né? E tem, para quem faz prédio, né, tem que tomar bastante cuidado porque o planejamento dela pode ser bem crítico, tá? Então, a alvenaria é um elemento que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de planejar, tá? E em relação à alvenaria estrutural, é mais importante ainda, né? Porque justamente é a estrutura do prédio. Então, aí sim, aí tem que fazer projeto, aí tem que racionalizar, aí tem que pensar de forma muito mais específica, digamos assim, em relação ao sistema. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês a primeira parte, que é a estabilidade, tá? Então, a alvenaria, ela tem que ter estabilidade dimensional, tá? Não pode ser um bloco de cada tamanho. Então, hoje em dia, nós temos fabricantes que trabalham com a norma de desempenho, né? E principalmente com requisitos de qualidade muito fortes. Aqui no estado, a gente tem a Pauluzi e a Construhor, que eu acho que são as duas, se não são as duas maiores, acho que são as duas mais famosas, né, em relação a fornecimento desse tipo de bloco. Eu, por exemplo, trabalho com bloco, eu trabalho com a Construhor no escritório, então eu trabalho com eles há bastante tempo, a gente tem um relacionamento bem legal. Então, normalmente, assim, os blocos chegam íntegros, se acontece alguma coisa, a gente tem uma questão de pós-venda, né? Então, e a gente relaciona, né, muito bem. Tem uma outra empresa também, deixa eu pensar, é Princesa, eu acho. Vocês já ouviram falar? Acho que é isso, né? Que eu ouvi falar bem. Cerâmica Princesa, eu acho que é. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é. E aí eu já ouvi falar muito bem também, mas eu nunca trabalhei com eles. Então, se alguém conhece outra empresa legal, né, pode compartilhar aí com os colegas. Então, a gente tem a questão de estabilidade, absorção de deformações, tá? Que é muito importante, né? Pelo menos... opa! Ai, gente, fui lá pro fundo, peraí. Fui lá pro último, apertei no end aqui. Então, isso é muito importante para vocês se organizarem, digamos assim, em relação a isso, tá? E aí, o seguinte, na parte de classificação, nós temos a relação de parte de classificação da parte externa e interna, tá? Ela pode ser, se for externa, ela pode ser de envoltória ou de vedação de fachada. E se for interna, pode ser de compartimentação ou separação entre unidades, tá? Então, são coisas diferentes. Por quê? Por exemplo, se ela for de compartimentação interna, vocês podem ter aqui em Passo Fundo paredes de 15. Se ela for de separação, né, a gente precisa trabalhar com 20. Então, essas são as diferenças. A gente tem algumas normativas aí, principalmente de prefeituras, para atender, tá?
Em relação à densidade do material, elas podem ser leves ou pesadas, que é em relação ao peso, né, da estrutura. Então, quando é uma vedação de até 100 quilos por metro quadrado, ela é considerada leve, e quando ela for acima de 100, ela é considerada pesada, tá? Então, isso vai mudar o quê? Para o projetista estrutural. Então, quando a gente trabalha com o projeto estrutural, ele vai pedir, qual é a previsão de carga? Né? E a gente tem que saber qual tipo de sistema de estrutura que vai na edificação, tá? Então, em relação à terminologia técnica agora, que eu gosto de falar um pouquinho sobre isso para que fique claro, né? Também a questão de técnica, a gente vai falando cada vez mais a nossa linguagem, digamos assim. Parede, então, né, os elementos constituintes, então, é a parede, que é o tipo de vedação mais utilizado, né? Que aí ela é o que a gente chama de alvenaria, né, para nós. Ela pode ser interna ou externa, né? Ela é normalmente uma construção molhada, então por quê? Porque a gente tem a parte de argamassa, né? Ela é conformada e depois ela fica estruturalmente no lugar autoportante, ou seja, ela se autossuporta, tá? Ela tem uma dificuldade de remoção maior, porque ela está veiculada, né, aos outros elementos. Nós temos divisórias, que são as vedações normalmente internas daí, tá? Normalmente ela não tem esse poder de autossustentação, a gente tem que fixar ela em outros elementos, né? Ou criar elementos de suporte para que elas sejam fixadas, que é o caso da drywall. E nós temos as vedações leves de fachada, que é quando a gente trabalha com módulos, né, de vedação para as fachadas. Isso pode ser em placas, pode ser, hoje em dia a gente tem vários tipos de material, a gente tem pessoas que trabalham com fachada de vidro, mas ACM, por exemplo, né? ACM é aquele tipo de material que o pessoal usa bastante em fachada de loja, sabe? É um material plástico. Pessoal, eu já vi também fachadas metálicas, tá? De chapas metálicas. Então, a vedação de fachada vai depender muito do projeto arquitetônico, tá? Então, o material especificado em projeto arquitetônico é o que a gente vai usar. Só que assim, cuidem muito quando vocês olham os projetos arquitetônicos em relação à manutenção dessas fachadas, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado em relação à escolha dos materiais e a escolha dos sistemas. Então, isso é um problema que a gente vem enfrentando, né? Os prédios acabam ficando com uma manutenção muito difícil, tá? Eu esses dias eu atendo alguns condomínios, assim, com manutenção predial. E aí o pessoal tava reclamando, porque tem um prédio que toda a fachada dele é toda em chapa metálica e vidro, tá? E aí acaba ficando manchado, né? Porque a chapa metálica, ela começa a oxidar, enfim, ela tem alguns problemas. E o prédio é relativamente novo, né? Então, e aí como que eu faço a manutenção dessa placa, né? Que tipo de produto que eu passo nessa placa? Entende? Então, o ACM também, né? Que tipo de produto que a gente passa? Claro que o ACM tem 3 categorias. A categoria de fachada, ela tem 20 anos de garantia, mas mesmo assim. Então, o prédio é para durar 50, né? Eu sempre digo que a gente tem que tomar bastante cuidado na especificação de materiais, porque vocês também têm que pensar como o cliente que vai fazer essa manutenção, né? Um pouco complicado. Por exemplo, então, nesse prédio que eu comentei com vocês, ele tem um problema crônico de emendas, porque a emenda das placas é com PU, né? E o PU, ao longo do tempo, ele sai a vedação. Então, imagina que todas as placas têm PU. Então, o prédio tem uns 6 anos, 6, 7 anos, todo ano tem que chamar alguém com cadeirinha, pagar NR35, né, para rever vedação das placas, porque senão dá problema, sabe? Então, essas coisas assim, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Não é só, eu sempre brigo muito, sabe? Não é só estética, gente, né? Eu sei que nós da engenharia, a gente é um pouco mais crítico em relação a isso, mas eu sempre falo, a gente tem que casar, tá? Tem que ser esteticamente bonito e tem que ser funcional para o cliente também. Em relação à parede de alvenaria, que são as nossas paredes convencionais, nós temos os materiais mais comuns, então, de concreto, né, bloco de concreto, bloco cerâmico, sílico calcário, concreto celular e solo cimento.
Na verdade, a gente tem mais, tá? Só que os mais comuns são esses, tá? Mas em relação à forma de execução, não muda. Então, por isso que para nós, vocês vão escolher o bloco de acordo com a especificação do que vocês precisam, tá? E do que tem na região, enfim. Mas em relação à forma de execução, não muda. Então, sempre pensem assim, é uma parede que usa bloco modular, tá? Então, a gente vai indo bloquinho por bloquinho. Temos a parede maciça, né, de concreto, tá? Então, eu trabalhava com isso na faculdade, fiz estágio numa empresa que trabalhava com esse tipo de edificação, né? Parede modular de concreto com formas metálicas que a gente usa, né? E aí toda a parede é estruturada, né, com treliças e com armadura. E as paredes de drywall, que são as paredes secas, né? A tradução é parede seca, que vem, então, com material de gesso acartonado, placa cimentícia e chapa OSB, que é madeira daí, compensado madeira, tá? Então, é o mais comum, os materiais mais comuns desses tipos de materiais. E ainda a gente tem as divisórias leves, né, que são materiais plásticos, que são as Divilux e as Eucatex, que vocês provavelmente veem em grandes conglomerados de escritórios, tá? Principalmente os mais antigos. Então, ela tem um custo-benefício melhor que o gesso acartonado em relação a custo mesmo, não custo-benefício, custo. Então, vocês vão ver bastante esse tipo de elemento ainda, tá? E os painéis fachada como tá aqui na foto, que essa aqui para vocês, ó. Então, são normalmente módulos que vocês vão encaixando. No Brasil, não é muito convencional, tá? Porque a gente não faz muito prédio ainda em estrutura metálica ou pré-moldada. A nossa construção ainda é tradicional na maior parte das vezes. Mas quem trabalha com produção enxuta, que é basicamente porque quando a gente entra na maior racionalização da construção civil, né, gente? A gente entra numa construção enxuta que é quase um sistema de montagem. Não é nada feito in loco, né? Na obra. É tudo feito em outro lugar, leva para o canteiro e monta. Tá? Então, quando a gente entra nesse ritmo, o que não é comum nas cidades menores, né? Comum em grandes centros urbanos, aí é mais comum vocês olharem esse tipo de sistema, tá? Para nós é bem comum aqui Os na casa Xing interior. Ling adoram esse sistema aí. Adoram, isso é verdade. O pessoal, mas também, né, gente? Vocês viram os vídeos deles montando os hospitais agora, né? Então, É aquela coisa descartável, né? Eles fazem, mas no outro dia tu não sabe se vai estar lá. E assim, e além disso, eles têm uma questão de facilidade em relação à burocracia, no sentido que a gente, em 10 dias, a gente não consegue nem protocolar um processo na prefeitura, porque o que acontece? Só para você pegar a segunda via das documentações no registro de imóveis e certidão de ônus, a certidão aqui em Passo Fundo, tá? Para você protocolar um projeto tem que ter certidão de zoneamento. A certidão de zoneamento demora 15 dias na própria prefeitura para sair. Então, assim, é outra realidade. Sabe? É outra realidade. Aqui a gente está muito mais engessado em vários aspectos, né? Quando a gente vai fazer um canteiro de obra aqui no Brasil, você tem 5 dias úteis só para a RGE vir ligar a energia, entendeu? Então, assim, difícil, né? E se o projeto estiver redondinho, né? Se ele não voltar para correção ainda. Exatamente. Se eles acharem um terreno, se o poste estiver no lugar, entendeu? Então, assim, é outra realidade, no sentido que eu quero dizer que, assim, não que eles sejam bons e nós ruins. Eu acho que os dois são extremos. E eu não acredito em extremos. Eu acho que lá é o extremo que chega a ser um descuido, né? Em relação à qualidade dos materiais, em relação à qualidade de canteiro de obra e tudo mais. E eu acho que para nós é o extremo oposto. É muita burocracia. Tá? Eu acho que o meio termo seria interessante dessa função toda, mas é complicado, porque eu noto assim, por mim, às vezes o cliente diz assim, quando terminou o projeto, tá? Beleza, vamos começar a construir. Eu falo, não, né, jovem, calma, agora
que a gente vai fazer? A gente vai ir para a prefeitura. E aí o cliente fica, tá, então em qualquer 2 semanas? Não, uns 90 dias tu coloca. E aí o cliente fica, tipo, indignado, porque ele não entende que é um processo burocrático, que demora um horror e que, na verdade, é um processo que, se tu for parar para pensar, pelo menos, né, aqui no Brasil, as prefeituras, eu não entendo porque as prefeituras analisam um projeto de engenharia. Porque a prefeitura não tem responsabilidade sobre o projeto, né? A minha dúvida sempre foi essa. A gente tem que assinar a RT, a gente tem que assinar, né, a execução. Então, na verdade, na minha concepção, a prefeitura deveria analisar TO, que é a taxa de ocupação, né? E recuos. Mas o que a prefeitura, digamos assim, a prefeitura está fiscalizando o meu projeto, mas se, no caso, a parte interna, né, da edificação, a responsabilidade é minha. Então, acaba ficando lá um projeto, tipo, 3, 4 meses, né? Uma burocracia inútil, na minha concepção. Porque o projeto, eles não têm responsabilidade, eles não têm responsabilidade técnica, né? O engenheiro, o arquiteto que analisa aquele projeto, ele não vai fazer o quê? Sabe? Quando eu estagiei, o escritório é cidade interior, sabe que é pior porque não tem tantas pessoas que analisam e também queriam uma birra com você e tchau, né? Sim. Você não tem muitas E às opções. vezes não tem nem plano diretor, né? Não, ó, você tá chamando minha cidade, né? Não, eu não sei Não, qual é a eu tua entendi, cidade. claro, né? Tô Eu não sei qual é a tua brincando. cidade, mas tem cidades, Mas, pelo menos às vezes os alunos me contam que não tem plano diretor ainda. não, no caso da minha tem até, mas os engenheiros não gostam muito da prefeitura daquele escritório que eu trabalhava. Então, por Uhum. exemplo, teve um prédio que demorou 2 anos para ser aprovado. Tipo, eles cuidavam tudo, sabe? Muitas vezes eles encrencavam até com a cota que foi colocado nas plantas. Era uma coisa absurda, sabe? Então, isso tudo atrapalha um pouco o andamento, né, das coisas. Com certeza. Aquele caso de cargo público, né? Que é dar uma de chefão, mas tá ali só por passou no concurso. Mas é bem isso, assim. É uma situação que acaba sendo ruim para todo mundo, né? Se a gente for parar para analisar, para nós no mercado, mercadologicamente falando, é horrível para nós. Então, complicado, sabe? Mas faz parte do jogo, infelizmente, né? Faz parte Aqui na do minha jogo. cidade, tudo do lado de Passo Fundo, é Mato Castelhano. É um Ctrl+C, Ctrl+V do plano diretor de Passo Fundo. Sem contar que a cidade é bem menor, né? Pois é isso que eu ia 10% dizer. do Aí prédio tem da muitas população. cidades que fazem isso, né? Que acabam copiando os documentos de outras cidades. Só que daí, quantos mil habitantes tem Mato Castelhano? 2,5, se tiver. E aí tu vai comparar com Passo Fundo com 200 mil. Não tem. É uma coisa que eu digo, pra quê? Sabe? Pra quê? Qual é a função disso? Entende? Qual é a função de você? Eu não conheço tanto Mato Castelhano, mas da vez de lembrar de passar, é uma cidade horizontal, né? Uma cidade completamente horizontalizada. Não é que nem Passo Fundo. Passo Fundo é uma das cidades, gente, assim, não tô falando que é melhor ou que é pior, mas Passo Fundo no estado é uma das cidades mais verticais do estado, ou seja, construção vertical. A gente gosta de se empilhar um em cima do outro, entendeu? Então aqui funciona muito bem isso. Então por isso que precisa de diversas regras, porque construção vertical é diferente, sabe? Agora você vai pegar numa cidade como Mato Castelhano que é horizontal, qual é a função de você imprimir essas regras em Mato Castelhano? Só gastar papel. Entende? Entende o problema de você dar esses... Eu sempre digo, o problema de a pessoa que decide esse tipo de coisa não ser técnica, né? Ser um político. Porque ele não entende o que ele tá fazendo. Ele tá dizendo, beleza, eu preciso de uma lei. Eu vou lá, copio do vizinho do lado, né? Tipo, o trabalho de escola. Tipo, só não faz igual, daí muda a capa. Entende? Então, só que não tem função nenhuma, né? Porque efetivamente as cidades são completamente diferentes, o padrão construtivo é completamente diferente e assim por diante, entende? Então é complicado, assim. Aqui em Passo Fundo a gente tem muita lei, sabe? A gente tem lei a gente tem plano diretor, a gente tem código de obras, a gente tem a lei de parcelamento, a lei de zoneamento. Para quê?
sabe? Para que complicar tanto numa cidade com 10, 20% dos habitantes que tem em Passo Fundo? Então, é real, assim, eu entendo. A gente, enquanto profissional, a gente se frustra, né? Porque é difícil para nós trabalhar, né? Tendo que depender de um monte de gente. Aqui em Passo Fundo eu sempre digo, quando a gente vai aprovar projeto, você tem que... é quase uma romaria, porque você tem que ir no registro de imóveis, você tem que ir no cartório de pessoas naturais, você tem que ir na Receita Federal, você tem que ir na Secretaria de Finanças, você tem que ir na Prefeitura. Entende? Então, é uma procissão, é uma romaria, e é tudo em lugar diferente. Entende? Você tem que pegar na Receita Federal certidão de ônus e bônus, você tem que pegar no cartório os contratos de compra e venda, você tem que pegar no registro de imóveis, as matrículas, você tem que pegar na certidão na Secretaria de Finanças, a certidão de número, certidão de negativo de débito, entende? E aí você vai para a prefeitura, que você precisa da certidão de zoneamento, certidão de quarteirão e certidão de alinhamento. Então, assim, olha a mão, sabe? Sendo que se for um sistema só da prefeitura, não poderia tirar tudo isso lá no setor de obras? Eu fico pensando o pessoal que vem fazer projeto aqui e que não é daqui. E aí a prefeitura funciona 3 turnos na semana para atendimento externo. Agora, né, nem isso, porque a gente está em Covid, então é só com horário marcado, mas se eu não me engano, é terça de manhã, quinta de tarde e sexta de manhã. Era, pelo menos. E aí eu fico pensando, a pessoa chega aqui na segunda-feira para resolver a vida dela, tem que voltar. Sabe? Então, é complicado, é bem complicada a situação. Parece que às vezes eu tenho a sensação que eles estão fazendo um favor pra gente, né? E não trabalhando, né, em prol da cidade, do desenvolvimento econômico da cidade. Então, é bem complicado. Mas, né, reclamações à parte, né? A gente dá umas choradas de vez em quando. Eu digo, a Elvira que diz isso, que às vezes a gente tem que parar um pouco e daí dar uma reclamada, dar uma chorada, pitanga, depois a gente continua, entendeu? E aí, assim, gente, então a questão voltando aqui, a questão de vedações é bem isso. A gente vai ter as leves, que hoje em dia está cada vez mais comum, as peles de vidro, né? Então, vedação completa em pele de vidro. E as pesadas, que são os painéis pré-fabricados, tá? É um pouco mais incomum. Para nós, de maneira geral, a alvenaria é o mais comum ainda, tá? Principalmente pela questão da tradicionalidade. Então, a gente tem mão de obra que sabe fazer isso. Então, a gente consegue contratar profissionais e tem um bom custo, tá? Dentro da alvenaria, nas paredes da alvenaria, a gente tem 2 tipos, né? A alvenaria que é autoportante, que é resistente, digamos assim, e a de vedação, tá? Quando a gente trabalha, então, com alvenaria de vedação, que é o nosso caso, ela pode ser de bloco ou de tijolos, tá? Qual que é a diferença? O bloco, ele pode ser qualquer material. O tijolo, ele é aquele tijolo que fica quase como um revestimento, sabe? Que é aquele bloco maciço, tá? Então, ele funciona como parede e também como revestimento. Então, fica aparente, digamos assim. E dentro da alvenaria resistente, a gente tem a tradicional e a estrutural. A tradicional é aquelas antigas, sabe? Que o pessoal fazia com tijolo maciço e fazia com aquela trama. Então, os blocos, eles eram instalados em trama. Então, ficava tipo assim, e aí depois fazia um emaranhado. Então, os tijolos eram feitos nessa condição aqui, da vertical, não na horizontal. E a estrutural é o que a gente faz hoje, que é com grout, né, com armadura, só que ela não tem as estruturas de modo geral de concreto, mas ela tem sim elementos de estrutura de aço dentro da edificação. Aqui então é mais um projeto de alvenaria, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, então a gente tem a estrutura, né? A parte de projeção dos furos, aqui os elementos de ligação, ó, os ferros de ligação. Aí aqui a gente tem as vergas, as contravergas, né? E a verga não tem porque já é uma viga. Então aqui, ó, a saída de uma alvenaria, ó, que ela tem aqui as conexões, ó. Então é um projeto bem simples, só que ele é bem completo também, tá?
Em relação às vantagens, principalmente da alvenaria, quando ela está bem conservada, ela tem elevadíssima durabilidade, tá? Então, eu estou reformando uma casa de 42 anos que as paredes são 100% íntegras. Eu tenho um canto da casa que tem problema, que é o canto que infiltrou do vizinho, que eu vou ter que refazer. O resto da casa está 100% íntegra, tá? Flexibilidade e versatilidade, então eu consigo fazer ela reta, eu consigo fazer ela curva, eu consigo fazer ela em chanfro, eu consigo fazer quando eu quero, né? Quando eu não quero, às vezes sai meio torto também, mas daí a gente arruma. Mas ela tem flexibilidade, tá? É econômica, porque os materiais são baratos, né? Ainda mais agora com a questão de produção em massa dos blocos, então é um elemento barato. Tem facilidade de produção, então a mão de obra já está acostumada com isso, e é de fácil reciclagem, né? A gente consegue aí reutilizar. Então a gente consegue fazer o que a gente quebra, a gente acaba não usando, né? A gente acaba fazendo RCD, mas esse RCD pode ser utilizado em outros elementos também. A gente consegue reutilizar, só não é muito comum aqui na nossa região. Em relação às desvantagens, assim como a mão de obra está acostumada, achar mão de obra boa é difícil, né? Então, não é tão simples assim. A produtividade é baixa em relação a outros sistemas, porque é um sistema a ser conformado no local, então tem que fazer argamassa, tem que movimentar bloco, tem que sustentar bloco, então a produtividade não é tão elevada. Tem que ter, então, o domínio fica todo na mão de obra, né? Porque se a gente compra o bloco, mesmo comprando blocos de alta qualidade, se a mão de obra é ruim, infelizmente, não adianta, tá? A gente tem a questão de peso também, né? Que é o sistema mais pesado de vedação. E tem a necessidade de revestimentos adicionais, porque ele é um elemento que não é de finalização, digamos assim, não é que nem o drywall, que drywall é só finalização mesmo. Depois que você monta a parede, você só rejunta ela e pinta, né? Então é massa e pinta. Na alvenaria, não. A gente tem alvenaria, chapisco, reboco, aí depois a massa fina, depois a finalização. Então tem mais etapas de construção no meio do caminho, tá? Em relação aos materiais, o que é muito importante vocês definirem, tá? O bloco, né? O tipo de bloco que vai construir a alvenaria. Vocês têm que definir o bloco pela questão de desempenho que vocês precisam, tá? Principalmente a parte de isolamento, tanto térmico como acústico, tá? Por exemplo, o bloco de concreto, ele é um bloco extremamente complicado de manter isolamento, porque ele não tem um bom comportamento para isso. Então a gente vê, por exemplo, vale a pena usar, né? Daí tem que ter, isso tudo é cada profissional que vai acabar analisando. Por exemplo, tem muito profissional que eu conheço que usa bloco de concreto no muro, porque daí o muro não tem parede interna, né? E acaba sendo o bloco de concreto, por ele ser maior, ele acaba tendo maior produção. Então, tem essa questão. Eu acabo fazendo com cerâmico também. Lá no escritório, eu trabalho com cerâmico também, mas isso né, mais escolha para aproveitar material. Tem a questão da estanqueidade à água, né, que são os elementos mais porosos e os menos porosos. Resistência mecânica é importante também e durabilidade da vida útil. O que acontece com a resistência, pessoal? Quando o pessoal compra aqueles tijolos 6 furos, sabe? Tem muita empresa de fundo de quintal, tem que tomar muito cuidado com isso. A parede, por mais que ela não tenha função de estrutura, ela tem que resistir a alguns esforços, tá? E quando a gente pega um bloco muito ruim, muito ruim, qualquer movimentação da estrutura trinca tudo. Então, tem um vídeo, depois eu vou postar para vocês, tem um vídeo de um prédio, tá? Que o tijolo é tão fraco, que a pessoa, o cara tá com tipo um negocinho assim, dele vai batendo e o tijolo vai quebrando inteiro, assim, sabe? Então tem que ter cuidado, tá? Porque ele tem que resistir
a pelo menos esforços mecânicos de batidas, enfim, né? Das pessoas utilizando o ambiente, isso é importante. Trouxe aqui, então, a questão dos materiais para vocês. O mais comum hoje em dia é o cerâmico, que é esse aqui, né? Aí ele tem vários tipos, na verdade. Então, a gente podem olhar lá no site da Paulus e no site da Construhor, tem os diversos tipos que a gente trabalha. Aqui no sul, é mais convencional a furação na horizontal. Esse aqui é um bloco que o pessoal lá de cima, né? Eu sempre digo, a São Paulo, a região central do Brasil, usa mais esse bloco que ele é na furação na vertical. A gente acaba utilizando mais a furação na horizontal, que é o de 9 furos, né? Enfim, então a gente acaba utilizando mais esse. Mas assim, isso é muito escolha de projetista, tá? Bem tranquilo. O bloco sílico calcário, então ele é esse branquinho aqui, ó, tá? O bloco de gesso, que daí é bem não convencional, tá? O bloco de gesso, para nós aqui que a gente tem muita umidade, tem que tomar muito cuidado. Região Nordeste, tá? Isso aqui é comum, até pode ser utilizado, né, na parte interna, mas para nós, eu não recomendo, tá, pessoal? O bloco de concreto, né, e o concreto celular. Então, a gente tem essas opções também. Isso aqui é bem comum em caixaria, né? Caixaria de escada, né? E o bloco de concreto, algumas construtoras acabam trabalhando bastante com esse tipo de bloco. Depende daí da escolha do material também. Mas como eu comentei antes, são sempre módulos, né? Então, vocês vão ter os blocos e vão construindo em módulos. Então, a forma de execução é muito similar em todos eles. Eu só coloquei aqui em relação ao bloco de concreto, né? E em relação à resistência térmica, tá? Tanto do bloco de concreto como cerâmico, para vocês compararem, tá? Então, olha aqui, ó, a questão da resistência, principalmente a questão térmica dos dois, tá? Então, o cerâmico é bem melhor. Então, é por isso que, por exemplo, eu não uso o bloco de concreto. Mas aí vai, como eu disse, tá, pessoal? Vai muito de escolha de outros fatores. Às vezes se leva em consideração produção, às vezes se leva em consideração questão de facilidade de recepção, às vezes tem um local meio afastado que tem uma empresa perto que é de bloco de concreto e de bloco cerâmico é muito longe, então tem que analisar, tá? Não é regra, eu sempre digo, não existe um livro, um playbook que vai ser sempre igual, a gente tem que analisar o que a gente tem disponível no momento. Um problema que é muito comum é a questão da estanqueidade na argamassa de assentamento, tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente tem, né, esse filete de argamassa, é um canal de transposição de umidade. Então, tem algumas paredes que você consegue enxergar o mapeamento, assim, ó, dos blocos e dos rejuntes, tá? Então, isso é bem comum, infelizmente. Isso é falha na argamassa de assentamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Também pode ser falha no reboco, tá? Porque daí permite que a água, ela entre, ela acesse a estrutura interna. Então, o traço da argamassa tem que ser bem feito, tem que ser bem solicitado se for feito instabilizada, né? Em concreteira. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Em relação ao desempenho, existe um ensaio, que é o ciclo contínuo, né, de exposição à umidade, que é quando a gente coloca essa caixinha aqui, ó, presa na alvenaria, e ela fica jogando água, né, simulando água com vento. Ela tem uma entrada de água e uma entrada de ar, se vocês olharem aqui, ó, tá? E isso fica agredindo, digamos assim, a parede. E aí a gente consegue analisar o desempenho, né, da parede como um todo em relação à estanqueidade, tá? Então, isso a gente já consegue fazer essa análise também, tá? Tem que ter desempenho a resistência mecânica, daí a gente constrói um pedacinho de parede, ó, e rompe, tá? Então, tem que existir resistência mecânica mínima. E tem que ter, e aí para mim essa é a questão mais importante, tá?
a estrutura de parede, ela tem que ser capaz de se manter íntegra ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo acomodar um certo tipo de movimentação da estrutura. Então, ela é um elemento rígido, né? Mas ela tem que ser pensada e projetada de uma forma que ela aceite um certo tipo de movimentação, uma certa quantidade de movimentação. Por que eu falo isso, gente? Porque é o aparecimento de trincas e fissuras. O aparecimento de trincas e fissuras é justamente, tá? É justamente essa questão básica que a gente tem que ter de acesso de água e acesso a outros tipos de patologia. Então, a gente tem que ter cuidado para não aparecer fissura, digamos assim, para que a gente consiga manter estanque a alvenaria, tá? Então, isso aqui, ó, é muito comum, ó, problema com dissipação de tensão. Quando a gente começa a ter várias fissurinhas, por exemplo, na horizontal e começa a abrir as verticais maiores no meio. Então, é um comportamento, perdão, bem comum desse tipo de dissipação. E para isso, vocês têm dois problemas, né? Vocês têm dois materiais na alvenaria, o bloco e a argamassa de assentamento. Então, muito cuidado com a resistência a aderência, né, e resistência do sistema bloco-argamassa. Por quê? Porque às vezes o pessoal faz uma argamassa tão forte, que ela é extremamente rígida. E aí ela não consegue, ela não tem nenhuma forma de dissipar energia, dissipar tensões. E também, às vezes, o pessoal faz uma argamassa tão fraca que a própria argamassa cria microfissuras. Tá? Então, o traço da argamassa de assentamento tem que ser pensado, basicamente, para chegar em um meio termo. Não pode ser nem muito rígido e nem muito flexível. Tá? Então, tem que ter esse cuidado aí em relação à situação. Tranquilo, gente, por enquanto de materiais, antes da gente ir para a técnica de execução mesmo? Tudo certo por enquanto? Sim. Beleza. Então, como que executa, né? Todas elas a gente executa da mesma forma, independentemente do material. A gente tem que preparar logisticamente o canteiro, né? Tô falando agora basicamente de prédio, né, gente? Que a gente tem construções em altura. Então, eu tenho que preparar a logística de execução, fazer a marcação da primeira fiada, elevar a alvenaria e fazer a fixação da alvenaria, que a gente chama de encunhamento, tá? Primeira coisa em relação à logística é fazer escolha do material, compra do material, recebimento do material e depósito do material. Primeira sequência de execução, tá? E para isso, vocês vão ter lá na NR 18, né, por exemplo, que é a nossa normativa de canteiro de obra, de segurança de canteiro de obra, como que isso deve ser armazenado, tá? Então, a gente tem aqui, hoje em dia, a maioria das empresas entrega em pallet, que é bem mais fácil, né, bem mais rápido de fazer recebimento de material. E aí, vocês vão colocar no canteiro, e aí o pedreiro de vocês, ele vai basicamente preparar a logística dele de trabalho. Então, se ele está lá no 15º pavimento, né, ele vai fazer, como que ele vai fazer a argamassa, como que ele vai, quantidade de bloco que ele tem que levar, tem que ter jirica para ele levar esse material, então tem que ter elevador de serviço, né? Todas essas questões são logística de canteiro, tá? Então, interessante que isso esteja organizado antes dele começar a fazer o serviço, senão é parando, né, a cada tanto tempo para ir buscar material. Então, tem que ter a quantidade de bloco que ele vai precisar, tem que ter a parte da armadura de conexão e tem que ter a argamassa de assentamento também. Fora o servente, normalmente é o ajudante, né, que vai estar trabalhando com ele, tá? Em relação à primeira fiada, então, como que se faz, né, a primeira fiada? Normalmente, o pessoal faz a demarcação com linhas. Se vocês olharem aqui, ó, tem uma linha aqui, ó, nesse sentido aqui e a outra aqui. Normalmente o pessoal faz, então, com marcação, né, das paredes usando a planta baixa, técnica, e usando linhas de nylon. Normalmente eles acabam marcando a parte externa do bloco, então a face externa do bloco, e aí eles vão alinhando, tá? Nesse alinhamento, o pessoal normalmente faz
essa primeira base com o nível. Então, o pessoal bate o nível, né, da primeira fiada e faz esse primeiro assentamento de argamassa. E aí vai fazendo, né, a demarcação dos cantos, como tá aqui nessa figura, ó. Então, o pessoal coloca, normalmente, a demarcação dos cantos. Primeira coisa que se faz. Com os cantos demarcados, se faz a conferência de medidas e aí pode-se fazer os demais blocos, digamos assim, respeitando as esquadrias, né, a abertura de esquadrias para deixar sem nenhum tipo sem bloco e sem nenhum tipo de argamassa nessa parte também, tá? Então, a primeira fiada é sempre assim que a gente executa. O que a gente tem que controlar na primeira fiada, tá? As estrutura de concreto tem que estar chapiscada, tá? Então, primeiro, antes de fazer parede, tem que chapiscar a estrutura, justamente para aumentar a aderência, né, entre estrutura e parede. A gente tem que conferir, então, o alinhamento, né, com a linha, o nível, né, e a linha de nylon. Tem que conferir o nivelamento com o nível, né, sendo redundante da primeira fiada. Nos cantos tem que conferir os esquadros, se está fazendo os 90 graus certinho, né? E também a gente tem que ter a distribuição dos blocos. Então, normalmente o servente ele já vai deixando a quantidade de blocos distribuída ao longo do pavimento, tá? Então, ó, isso aqui ele está fazendo a conferência do esquadro da alvenaria, tá? Em relação à elevação, como que se faz a elevação, tá? A gente vai ter, então, tem que ter argamassa no local, tem que ter a régua metálica, os andaimes, né, para ir subindo a alvenaria, o escantilhão, que eu já vou mostrar para vocês o que é o elemento do canto. Se for trabalhar com argamassa de bisnaga, a bisnaga, se não, a desempenadeira, tá? Sempre, pessoal, se faz a primeira fiada, e aí se ergue os cantos, tá? Então, é sempre a sequência de execução. A gente vai subindo a linha. Por que a gente faz isso, né? Por que se faz esse levantamento normalmente em U, né? Digamos assim. Porque eu preciso marcar o alinhamento das fiadas. E quando eu marco o alinhamento já e deixo ela pronta, normalmente o que o pessoal, pelo menos lá na obra, a gente faz? A gente faz a marcação até a contraverga, tá? E aí eu executo até a contraverga e depois eu continuo até a viga, a verga ou a viga de cima. Então eu faço em 2 etapas. Porque justamente eu consigo ter o alinhamento certinho das fiadas, tá? Então, o controle de qualidade normalmente é melhor, digamos assim, principalmente a questão dos nivelamentos, porque daí vocês vão olhar o escantilhão, tá? Aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é. O escantilhão é isso aqui, ó, é esse elemento metálico aqui. Vocês vão marcar no escantilhão o espaço do bloco e o espaço da argamassa, e o espaço do bloco e o espaço da argamassa. Então, é quase como um gabarito para o pedreiro, sabe? Então, é muito difícil ele errar nesse sentido. Então, por isso que a gente faz nesse sentido de U, porque ali no U eu tenho o escantilhão, né? Que vai ser esse elemento de base para ele seguir. E aí, depois do elemento da base, ele só fecha os vãos, vai emendando os vãos até chegar no centro e fechar o centro da alvenaria, tá? A cada tanto tem que ter a amarração, ó. Tem aqui embaixo, ó, a tela metálica ou o fio cabelo, que o pessoal chama também, que é quando a gente coloca a barrinha, né, de amarração. Isso é para não criar uma fissura entre o pilar e a alvenaria, que é a conexão entre materiais diferentes, tá? E aí a gente vai subindo. Normalmente, como eu falei para vocês, a gente vai até a contraverga primeiro, faz a contraverga, que é aquela partezinha, né? Se a gente tem uma esquadria aqui, por exemplo, né? Eu tenho que fazer uma viguinha aqui embaixo, que passa 30 centímetros de cada lado no mínimo aqui, ó, para não criar
as minhas fissuras em 45 graus por movimentação da esquadria. Ó, então é por esse motivo aqui. E aqui em cima a gente tem a verga também, tá? Só que normalmente, principalmente em prédios, nem se tem verga. Normalmente se tem direto viga em cima. Então não precisa. E daí no final, então, a gente tem a parte de fixação. Então nós erguemos a alvenaria, mas a gente não encosta, né? Nem na laje e nem na viga com a alvenaria nos blocos nesse sentido. A gente tem que fazer o encunhamento da alvenaria, que é justamente trabalhar com um elemento de transição das deformações da viga. Porque lembram que a estrutura de concreto ela vai deformar, né? Então a gente precisa dissipar essas tensões, tá? A forma mais convencional, né, é o encunhamento, mais antiga, digamos assim, é o encunhamento com o próprio bloco inclinado, como vocês têm aqui, ó, na fotinho, tá? Esse tipo de encunhamento é bem tradicional, né? Mas hoje em dia acaba que tá um pouco em desuso, tá? O pessoal tem usado outros materiais. Então, quando a gente trabalha com encunhamento, normalmente hoje em dia a gente já trabalha com a fixação ou com uma massa podre, né? Que a gente tem, que é uma argamassa com EPS, que é um poliestireno expandido, quase um isopor, né? E aí a gente tem, então, e o selante flexível. Então, se vocês olharem um corte aqui, ó, tá nessa figura aqui, ó, eu tenho, então, o material deformável, que é essa massa podre, né? E como rejunte, digamos assim, eu coloco um selante flexível. Então, aquela parte da alvenaria, ela vai receber essa tensão quando a viga ela deformar, por carga da estrutura, né? Ela vai receber e aguentar, digamos assim, essa tensão, tá? Hoje em dia, é o que eu tenho visto mais. Mas ainda, né, daí a gente chega com a alvenaria até aqui, ó, e aí aqui nesse meinho a gente faz esse elemento de transição. Mas o encunhamento é bem antigo, então tem muita gente que ainda faz o encunhamento e ele tá certo, funciona super bem, então sem problema nenhum, tá? O pessoal pode ser feito da mesma forma. Eu coloquei em relação à sequência, esse aqui é um problema, tá? Antes da gente ver o vídeo em relação à execução, como que é a sequência ideal de alvenaria, tá? Sempre de cima para baixo, com toda a estrutura executada. Então, isso é o ideal. Imagina, a gente teria que terminar a estrutura, tá? Aí começar de cima para baixo, tá? Então, difícil, né? Então, normalmente a gente já começa a alvenaria quando está fazendo a estrutura, tá? Por que a gente fala de fazer de cima para baixo com a estrutura pronta? É para permitir que a estrutura acomode, tá? Então, é para permitir que a estrutura tenha a primeira movimentação sem a alvenaria. Então, e daí depois ir fazendo uma sobrecarga, digamos assim, distribuída. Só que a gente tem tempo de obra, né, pessoal? A gente tem tempo de obra, a gente tem que, né, atender cronograma. Então, o que normalmente se faz, tá? Normalmente se faz a alvenaria, mas se faz ela sem encunhamento. Então, normalmente o que vocês vão ver as construtoras fazendo é fazer de baixo para cima, né? Conforme o prédio vai subindo, né? E aí, normalmente, o pessoal primeiro, né, faz até as contravergas, né? E aí vai subindo. Depois fecha até as vergas e não encunha, tá? Deixa ela assim como tá aqui nessa foto, tá? E aí só vai encunhar, aí sim, aí encunha certo. Encunha de cima para baixo, depois que o prédio tá totalmente executado a parte de estrutura, tá? Então, aí o pessoal normalmente aí já se respeita um pouco mais a sequência de execução. Mas essas diretrizes, ó, por exemplo, pela norma, a gente precisaria para a primeira fiada esperar 30 dias da concretagem e para elevação esperar uma semana da primeira fiada. E para fixação, né, no caso, que seria o encunhamento, 70 dias da concretagem das lajes.
Então, essa é a questão de prazo, tá? Claro que, tá? Como eu falei, a fixação é super interessante que vocês esperem esses 70 dias. Então, terminou a estrutura, deu 70 dias, pode começar a encunhar. Vocês têm outros serviços para fazer em relação a isso. Então, não é tanto problema. Agora, eu concordo que bem certinho, né? É um pouco complicado. Dependendo a estrutura da construtora, não vai ter tempo, né, hábil para fazer esse tipo de espera, digamos assim, tá? Antes da gente passar deixa eu só sair aqui do modo apresentação. Eu sempre esqueço de fazer isso. Aí. Eu tenho um videozinho para passar para vocês, só que eu quero ver uma coisa. Me digam se vocês estão escutando. Sim. Sim? Sim, o vídeo não. Ah, tá, o vídeo não? Putz, tá. Então, gente, eu vou deixar para vocês verem depois. Eu tenho 2 vídeos que é muito legal para vocês olharem, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela, isso tá aqui nos slides, tá? Então, como não tem, né, vídeo, fica ruim de vocês como é que fala? Vocês acompanharem, tá? Tem esse curso, que é um curso online gratuito de pedreiro, tá? E, assim, eu sei que vocês não vão ser pedreiros, né? E, obviamente, né, teria que ter a prática para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, ele é um curso muito didático para nós, para a gente entender como que tem que ser feito. Então, se vocês olharem, ó, tem várias coisas, na verdade, ó, revestimento, alvenaria estrutural, a parte aqui, ó, de vigas e pilares. Então, é interessante. É um canal que, tipo, dá pra gente se basear como que deve ser feito. Então, o videozinho é curto, tem 6 minutinhos aqui. E aí, eu vou pedir para vocês olharem em casa, então, com o vídeo, porque ele tá explicando, ó. Ele tá explicando como é que não é. Então, tem esse vídeo, tá? E tem também um vídeo do drywall, tá? Que tá no final da aula sobre drywall, que é este aqui, tá? Então, esse aqui é um pouquinho mais longo, porque ele mostra desde o início até o final como é feito a parede de drywall. Então, ele é um pouquinho mais demorado. Mas coloquem aqui na velocidade 1.5, ó. Aqui na velocidade de reprodução, podem colocar 1.5, 1.75, que daí vocês conseguem ver ele mais rapidinho. Daí é bem didático, né? Para quem ainda não acompanhou, é bem didático de entender como que funciona, tá? Então, como eu não consigo postar eu não fiz o download do vídeo, podia ter feito, né? Ter colocado na aula, mas eu achei que ia sair no YouTube. E aí vocês conseguem olhar em casa. Pode ser? É importante, tá? Que vocês olhem, porque acaba que ajuda bastante para a gente conseguir, digamos assim, entender um pouco mais a sequência correta de execução, tá? Estão enxergando os slides? Certinho? Tá com uma tarja laranja. Deixa eu ver. Sim? Tá. Deixa eu só... Não sei porque que o Zoom, ele tá estranho essa semana. Não sei... Tá bem esquisito. Mas, enfim. Vamos agora... Deixa eu ver se eu consigo aqui. É que eles atualizaram, prof. Pois é. Só que tá bem... Ele tá com uns bugs, sabe? Tipo, que nem agora pra mim, ele tá ficando com uma tarja laranja. Daí, às vezes, ele dá um aviso, tipo, que vocês não estão enxergando. Mas daí eu peço, vocês estão enxergando, entendeu? Tá meio estranho, tá meio esquisito isso aqui. Tudo bem, vamos lá. Pessoal, dúvidas de alvenaria. Da parte de execução de alvenaria. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Eu coloquei, tá? 5 arquivos. Eu falei isso no início da aula, mas para quem não estava ainda,
eu coloquei a aula, o arquivo da aula, e eu coloquei 5 arquivos que não é que vocês precisam ler tudo agora, tá? Mas 2 deles são cadernos práticos, que é o de alvenaria de bloco de concreto e o de alvenaria de bloco cerâmico, que é para a vida profissional de vocês, tá? Tem esse... Deixa eu ver se eu tenho... Cadê o meu outro? Ai, já acho. Tem os meus outros livros aquele ainda não chegaram, tá? Chega essa semana daquela série que eu falei para vocês, que é muito boa. Na aula que vem, provavelmente essa semana chega, daí eu já mostro. Mas esse aqui, essa sequência, tá? Também é muito boa. Ó, Construção Civil na Prática. É do Eduardo Quagliarini. E ele é muito bom, ó. Esse aqui que eu tô aqui em casa é o primeiro, é o volume 1, que é de locação. Então, por exemplo, ele é um livro bem prático, tá? Se vocês olharem, ó, ele tem, por exemplo, aqui vai até, deixa eu ver o livro 1, até onde que ele vai, na questão do... Ele fala sobre implantação, serviços preliminares, instalações provisórias, implantação do canteiro, máquinas e ferramentas, administração de obras e desmobilização do canteiro, tá? Então, esse aqui é o primeiro. Aí depois tem os outros volumes, tá? Então, eu gosto bastante dele porque ele é bem dinâmico, tá? Então, ele é todo... Não é um livro que é só texto, ó, ele mostra bem certinho, ó. Tem foto, tem planta, sabe? Tem, às vezes, tabelas de controle que vocês precisam fazer. Então, principalmente aqui na parte de equipamento, né? Quem vai ter equipamentos em obra, ó, layout proposto, de canteiro. Então, é um livro bem bom, tá? E tem um outro, que é este aqui, que eu uso bastante quando eu quando eu trabalho com consultoria de patologia, tá? Esse aqui é o melhor livro que eu já encontrei de claim, que a gente chama, que é basicamente quando dá problema na construção, tá? Ele é um livro de negociação, mediação e arbitragem. Então, dá uma olhada. É grande o senhor, tá? Ele é do Masahiko Chisaka. Ó, o nome do moço ali, ó. Depois eu posso passar para vocês. E ele é um livro muito bom para a parte quem vai trabalhar com execução de obra. Ele é ótimo para saber como se defender, tá, povo? Foi com esse livro que eu dentro do escritório, comecei a fazer vários controles, tá? Relatório gerencial, a parte de diário de obra, né? Como que faz a fiscalização em determinados serviços, como que a gente faz relatório fotográfico. Então, isso aqui é quase um manual de defesa do engenheiro. Entendeu? Então, é muito interessante. Para quem quer trabalhar com execução, recomendo fortemente que leia. Deixa eu pensar. Os outros que eu tenho aqui é de perícia e de instalações. Instalações elétricas, instalações prediais, hidráulicas, enfim. Depois qualquer coisa eu posso mostrar para vocês. Mas aproveitem que hoje em dia livro é barato, tem promoção, né? Então, por exemplo, esse livro que eu falei para vocês, que eu vou mostrar da construção passo a passo, cada livro custa R$200, tá? Eu comprei 2 deles junto com mais um outro na semana passada por R$70 um e R$67 o outro. Então, vale a pena, tá? A gente vai criando portfólio. Beleza. Então, pessoal, agora que eu vi o horário, tocamos direto ou vocês querem fazer intervalo? Terminar drywall ou vocês querem fazer intervalo e voltar? Por mim, direto, prof. Por mim também. Então, partiu. Mim também, prof. Partiu, então, terminar o conteúdo de hoje, tá? Para finalizar hoje, a gente vai falar sobre as divisórias que são secas, que é o drywall, tá? Eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Principalmente esse aqui, ó. O artigo de custo. Porque muitas vezes o pessoal me diz assim, faz drywall porque é mais barato, tá? Então, faz drywall porque não sei o quê. Tem que ter uma parcimônia, tá? Então, leiam, basicamente, acho que é 2 páginas, tá, gente? Não são coisas enormes, tá? Então,
para ajudar vocês tecnicamente a defenderem uma ideia para cliente é muito bom. De qualquer forma, né, vocês têm que ter projeto, então sempre diferenciem em planta o que for alvenaria padrão de drywall, tá? Por quê? Porque não é o mesmo profissional que vai executar. Normalmente, né, na nossa região, quem trabalha com drywall, né, não trabalha com alvenaria convencional e vice-versa. Então, são sistemas que têm funções diferentes. São construções que usam técnicas completamente diferentes, materiais completamente diferentes. Então, deixem muito claro, tá? O que é o que dentro da edificação. Dentro, então, o que é o sistema drywall, tá? Às vezes o pessoal já linka direto com gesso, mas não é, né, gente? Gesso é um material dentro do sistema. Mas drywall é basicamente uma vedação vertical, tá? Ela é uma divisória leve, porque ela tem baixa densidade, né? Então ela é menor do que 100 kg por metro quadrado. E ela é basicamente um método construtivo. Tá? O sistema drywall, ele significa que é o método construtivo a seco, que a gente diz que é por montagem, né? Acoplamento. Então, dentro desse elemento, a gente vai ter alguns tipos de materiais. Nós vamos ter a parte do gesso, né? A parte da madeira e a parte da chapa cimentícia. Então, são 3 elementos que comportam o sistema. Mas o sistema em si, ele tem mais elementos que isso, né? Normalmente, a estrutura desse elemento, ele é reticulada, normalmente é metálica e ainda existem estruturas de madeira, tá? Principalmente nos Estados Unidos, ainda se faz estrutura de madeira, né, das casas. O fechamento, então são três elementos do sistema. A estrutura, as placas e os complementos, tá? A estrutura, então, pode ser metálica ou em madeira. A placa pode ser de madeira, desculpa, opa, tá errado aqui. Gente, perdão, isso aqui, ó, é aqui em cima. Depois eu troco lá e eu mudo para vocês, perdão. A estrutura é de madeira ou metálica, tá? A placa pode ser de gesso, ou pode ser de OSB, como pode ser cimentícia, tá? E os complementos aí são as partes de rejuntamento, parafusos, né? As telas de emenda. Então, cada sistema tem o seu. Depois eu mudo esse slide e eu posto a aula de novo para vocês, tá? A estrutura reticulada, nós vamos ter 2 tipos, né? A estrutura steel framing, né? Que é aquela estrutura que a edificação ela tem a estrutura como um todo nesse sistema. Nós temos a estrutura interna, né, que é quando a gente utiliza só como vedação de compartimentação, e que também é uma estrutura dentro do material do steel frame. Então, ele é interno ao sistema, tá? E nós temos o wood frame. No Brasil, a gente não tem uma aplicação do wood frame, tá? Então, é muito difícil verificar esse tipo de sistema. O mais comum, mais convencional, realmente é o steel frame, tá? Basicamente, né, essa estrutura, então, ela é metálica, é reticulada em perfis, como vocês estão vendo. A gente chama, né, tudo que for horizontal, a gente chama de guias, e tudo que for vertical, a gente chama de montantes, tá? Como que é o espaçamento? Depende do projeto, tá? Depende muito do projeto estrutural do steel framing. Mas, normalmente, paredes, né, a gente tem aí de 50 centímetros, enfim, a diferença. Aí a gente vai olhar o vão e vai fazer a distribuição, né, às vezes 40 e pouquinhos, né, dá uma medida, perdão, quebrada, tá? O que é importante vocês lembrarem, para quem for fazer parede, tá, interna de drywall. Se essa parede tiver que resistir armários, fixação de qualquer coisa, tá, pessoal? Tem que prever guias horizontais para fixar na guia, tá? Não pode fixar peso na chapa.
A chapa não tem muita resistência. Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, isso numa cozinha, num dormitório que tem armário, lembrem de falar com o projetista de interiores para definir aonde que vão ter pontos de inserção nas paredes, de marcenaria, enfim, qualquer tipo de estrutura. Por quê? Porque depois ele vai pregar o negócio lá e vai cair. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem que fazer, a estrutura é ótima, funciona muito bem, mas tem que ter as guias para fixação, tá? Em relação à estruturação mesmo da parede, tá? Senão, podem ser feitas as guias de topo e as guias de base, e no meio os montantes, tá? Então, é isso que a gente vai organizando, que eu coloquei as fotinhas para vocês. A questão da estrutura reticulada em madeira segue o mesmo parâmetro, porém é de madeira, né? Então, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter sempre as guias, os montantes e os contraventamentos, tá? Quando é steel framing ou wood framing. Quando que vocês vão ter contraventamento? Quando for parede que é externa e que vai resistir a esforços laterais, tá? No caso de paredes divisórias internas, não precisa desse contraventamento assim. As externas, sim, tanto no steel framing, se vocês olharem no steel framing, como no wood framing, tá? Então, aí isso tudo é projetado, tá? Então, vai ter lá o projetista estrutural que vai entregar o projeto pronto para vocês só montarem em obra, tá? Em relação à placa propriamente falando, então a gente tem, né, a placa de gesso acartonado, gesso reforçado com fibra, né, que é um gesso diferente, que a gente tem esse gesso que a gente pode usar na parte externa agora, tá? Eu nunca vi esse material, então eu ainda não trabalhei com ele, mas eu vi no lançamento, é um gesso diferente, assim, ele vem adesivado, tipo como se fosse um ACM, sabe? Nos Estados Unidos o pessoal está usando bastante já, então ele tem fibra na composição. E aí ele pode ser utilizado na parte externa, tá? Mas eu, infelizmente, nunca vi esse material pessoalmente para dizer para vocês como que funciona. A execução é igual, tá? Exatamente igual à chapa de fibrocimento. Só que eu não sei como é a textura desse material, para dizer para vocês. Provavelmente ele deve ficar bem liso, porque a fibra, eu já trabalhei quando eu trabalhava na construtora com parede de concreto, a gente fez um teste usando fibra. E a parede ficou tão lisa que a gente não conseguia depois fazer a massa fina, fazer a finalização. Ficou muito lisa assim a parede. Então deve ser um meio termo aí entre a utilização de fibra, tá? Tem a placa, perdão, de fibrocimento, que é a nossa chapa cimentícia, que a gente diz, né? E tem a nossa placa de madeira, tá? Que daí o mais comum para a área externa, principalmente, é a OSB. E aí vai ter as chapas de MDF que a gente usa hoje em dia para marcenaria, né? Mas ela pode ser utilizada também para vedação interna, tá? Fazer painéis de MDF. E nós temos os painéis compostos sanduíches, então, que já vem prontos, que daí é aquelas chapas que eu mostrei para vocês antes de fachada, por exemplo. Ela já vem prontinha. Vem a chapa cimentícia, a estrutura e o gesso acartonado por dentro, por exemplo. Tá? Então, pode vir pronto também. Em relação à placa de gesso acartonado, nós temos o standard, que é o branquinho, tá? Nós temos o resistente à umidade, que é o verde, e o resistente ao fogo, que é o vermelho. Quando que vocês vão usar cada um? O resistente à umidade a gente usa, por exemplo, em beirais, né? Em partes que ficam, em corredores que ficam expostos para área externa, sacadas. Então, essas situações a gente acaba utilizando, tá? O resistente ao fogo é quando a gente precisa, né, justamente fazer divisórias que são resistentes ao fogo. Tá? Mas não o mais comum realmente é o standard, que é o de fechamento normal em relação à produção. As placas, né, então elas vêm assim, como está na foto aqui para vocês, e a gente vai instalando, né, elas nos montantes e nas guias, parafusando elas. Então é parafusada uma na outra, tá? A placa de OSB,
tá? Que é o Oriented Standard Board, tá? Então ela é um composto, na verdade, de madeira com resina. Ela pode ser utilizada tanto externa como internamente, tá? Esse é o tipo de placa que o pessoal normalmente usa nos Estados Unidos, então, para fazer as casas, né? Que lá é bem comum, Estados Unidos e Canadá, é bem comum as estruturas totalmente em madeira, que são em wood frame, né? E aí a gente tem os perfilados em madeira e temos também as placas de OSB, tá? Então, a execução é exatamente igual, tá, gente? Vocês vão ter a fixação das placas e dos montantes. Por exemplo, tá? Como que vocês vão pensar nisso? Como que eu faço quando eu tenho uma parede? A gente vai ter o vão dessa parede, tá? A placa, você tem que olhar o tamanho da placa e o aproveitamento da placa. Então, por exemplo, a placa cimentícia, ela é 1,20 por 2,40, se eu não me engano, tá? Depois eu olho deixa eu já olhar na internet, mas se eu não me engano, o tamanho dela é esse. Placa cimentícia. Vamos ver aqui. Dimensões. 1,20 por 3 da Brasilite e da Eternit 1,20 por 2,40, exatamente, tá? Então, por exemplo, vocês têm que olhar o aproveitamento dessas chapas, né? Vocês vão colocando, que nem aqui o pessoal tá colocando nessa fachada aqui, ó. Olhem os aproveitamentos, né? Os cortes, isso tudo vocês têm que fazer. Até porque vocês têm que prever os montantes para fixação dessas placas. Então, muitas vezes, por exemplo, vocês vão ter que colocar mais montantes para fazer a fixação, basicamente. Não é nem por estrutura, é por fixação dos parafusos da placa, tá? Então, o mínimo que ela aceita é 60 a 60, porque ela tem 1,20 de largura, né? Então, a placa cimentícia, ela aceita a cada 60 no mínimo, tá? Então, tem que ter cuidado, tem que colocar lá um montante a cada 60 centímetros, que é um em cada borda e um no meio, tá? Então, esse é o cuidado que tem que existir. OSB, a mesma coisa. Olhar o tamanho da placa e olhar a distribuição. Sempre façam a fixação nas bordas e no meio, no mínimo. Nunca fixem essas placas deixando o meio livre, porque ela pode abaular, tá? Então, lembrem disso. Fixação nos cantos e no meio, no mínimo, tá? O gesso é a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho, então, uma casa sendo feita toda ela em placa de fibrocimento, né? Ela pode ser usada tanto para a área interna como para a área externa. E os complementos, né? Os complementos são os reforços, como eu comentei com vocês. Então, às vezes a gente tem o quê? Imagina que vocês têm aqui, ó, um elemento, né? Que vocês precisam fixar no meio da parede. Vocês podem fazer esse reforço com madeira, por exemplo, né? Ou até mesmo com uma guia metálica. Então, esses reforços a gente tem que prever na estrutura, dependendo do que vai ser feito, tá? Os materiais de fixação, que são os parafusos, as buchas, né? A parte de fixação das placas. Material para junta, que normalmente são o quê? As fitas das emendas e a massa de emassamento, né? E no caso das estruturas de canto, as cantoneiras e os isolantes, tá? Que são as lãs que a gente coloca no meio das paredes para fazer os isolamentos. Então, se vocês olharem aqui, ó, os parafusos, né, estão aqui. Aí a gente tem as cantoneiras por dentro, né, fazendo o enrijecimento. Aqui, né, a gente tem a guia intermediária e o reforço de madeira, tá? Isso aqui é para fazer um shaft, por exemplo, tá? Cuidado, a questão dos materiais para fixação, tá? Tem que ter cuidado na hora de colocar os parafusos. Quando a gente instala ele na vertical, tá? Ele tem, cada parafuso aguenta 30 quilos de peso. Quando ele é instalado, né, nesse sentido aqui, errado, ele aguenta só 5 quilos. Tá? Então, reduz 6 vezes a resistência do parafuso. Então, tem que tomar bastante cuidado. Em relação ao material da junta, o que eu recomendo fortemente para vocês? Vão trabalhar com chapa cimentícia, tá? Beleza. Vocês entram lá no site da Brasilite, tá? Vocês vão comprar o composto. Não é a placa da Brasilite e a massa de outra marca. Para que o sistema funcione, comprem tudo do mesmo fabricante, tá? Por quê? Porque existe garantia daí de produto. Então, vocês vão ter uma telinha, né? Que é uma tela, tipo como se fosse uma tela plástica,
né, que ela é branquinha, essa tela vai ter de 5, de 10, de 15, ela tem várias larguras, tá? E essa tela a gente vai fixar, né? Então a gente passa uma demão dessa massa, né? Põe a tela e passa outra demão de massa. E depois faz o acabamento com lixa, tá? Então isso tem que ser feito para não marcar a emenda entre as placas, porque a junta é seca, né? Então a gente chama de junta seca. Por isso que eu falei, olhem, sempre quando vocês forem comprar material, sempre o mesmo segmento. Se é chapa cimentícia, é todo o material da chapa cimentícia do mesmo fabricante. Se é USB, entra no site do fabricante, pega todos os materiais daquela chapa. E a mesma coisa com gesso acartonado, tá? Então, isso acaba nos eliminando muitos problemas. Aqui em Passo Fundo, a gente consegue comprar tudo junto. Por exemplo, tem acho que a maior delas é a Center Plaster, acho que é a Center Plast, uma coisa assim, que eles vendem tudo. Eles vendem o gesso acartonado, vendem placa cimentícia, vendem painel divisória leve e eles vendem os componentes também. Então, o que a gente tem? A gente compra o composto, né? É muito mais fácil de não dar erro. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Porque, às vezes, gente, o pessoal quer baratear e acaba comprando material que não é adequado para a situação. Tá? Então, compra uma massa que não é aquela de gesso acartonado, que é uma massa, por exemplo, de amassamento de gesso tradicional, né? E aí vai fissurar, não tem o que fazer. Por que é importante? Porque principalmente gesso acartonado, essa massa, ela é um bicomponente, tá? Ela tem, além de ter o gesso, que é o componente da placa, ela tem polímero, porque ela tem que ser flexível. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de escolher os materiais. E os complementos de isolante são a lã de rocha ou lã de vidro, tá? E ela vem, normalmente ela vem ou em rolo ou em placas mesmo, tá? Para quem for fazer sistema de steel framing ou de framing, obrigatoriamente tem que fazer. Divisórias internas, né? Então, gesso acartonado interno já não é obrigatório. Quando que a gente faz? Quando a gente precisa de isolamento mesmo, tá? Então, se a parede, né? A parede é toda a estrutura de parede, normalmente a gente faz. Agora, se é um pedacinho de parede, só um fechamento, alguma coisa assim, normalmente a gente não coloca, tá? Então, depende aí do resultado que vocês precisam de resultado final, tá? Agora, a grande vantagem do sistema drywall é esse, né, gente? Então, assim, olhem as tubulações, a facilidade de passagem, né? A agilidade de execução. É uma construção rápida, é uma construção muito mais organizada, né? Não vou dizer limpa, porque o gesso ele ainda faz bastante sujeira, né? Mas se for uma chapa cimentícia, por exemplo, a chapa cimentícia é extremamente limpa a construção. É parafusar, emassar e tá pronto, né? Então é um sistema muito, muito fácil de trabalhar, tá? Só que ele tem que ser planejado, porque daí vão ter vários elementos e a mão de obra tem que ser qualificada. Porque o sistema, eu sempre digo, ele não tem o reboco, né? Para tirar os 22 centímetros do prumo. Tá? Então, nesse tipo de sistema, a mão de obra faz mais ainda diferença, tá? Porque tem que olhar o nível bem certinho, tem que saber o que está fazendo. Agora, em questão de vantagens, tempo de execução menor, né? Agilidade na hora de fazer o serviço, precisa de menos profissionais, porque justamente, né, é um montador, basicamente, não é toda aquela nossa equipe que precisa. Então, é outra história, é muito bom, tá? Então, quem tem racionalização, quem já trabalha com racionalização, sabe que é muito interessante esse tipo de solução. Em relação ao gesso acartonado, tá? As características principais. Como eu comentei, produtividade maior, normalmente, né, da alvenaria. O serviço é bem mais limpo, né? Bem mais organizado. Precisa de mão de obra especializada, né? Tem a questão dos pequenos ajustes, a gente consegue fazer com os montantes, a gente consegue fazer paredes de 7 até paredes maiores, né? De largura. E eu consigo reduzir os prazos de construção com esse tipo de material, tá?
Ainda, em características do gesso acartonado, ele tem a questão ele provoca alterações no fluxo da obra, tá? Por quê? Porque ele tem o material é comprado em diferentes lugares, eu tenho, como ele é mais enxuto, né? Eu tenho mais investimento em menos tempo, tá? Então, eu preciso de mais valor, né? Num tempo menor. Ele é mais leve que a alvenaria, então, por exemplo, ali, ó, cerca de 7% a menos de carga, né? Para edificação. Eu consigo ter menor espessura, então eu consigo ter área útil dos cômodos melhor, né? Bem maior. E a questão da superfície é outra história. A superfície do gesso acartonado ou da placa cimentícia, eles têm a superfície muito mais lisa, né? Então eu gasto muito menos em emassamento na hora da pintura, tá? Então eu elimino, né? Porque quando a gente tem o reboco, eu tenho a massa fina. Se eu quero que fique uma parede padrão, eu tenho que ter uma massa fina, ou eu tenho que ter um acabamento em gesso, ou eu tenho que ter um emassamento completo, né, em massa acrílica. Então, eu gasto com isso, né? Então, não é tão simples assim. Aqui não. Como a minha superfície já é lisa, né? Ela já vem de fábrica, eu consigo economizar bastante nesse momento. Coloquei aqui os espaçamentos, então, tá? 40 centímetros, 20 centímetros, vai depender, gente, do projeto de cada um, tá? Principalmente quando é entre unidades. Quando vocês estiverem trabalhando com entre unidades, o espaçamento entre os montantes é de 20. Por quê? Para enrijecer a parede, tá? Então, para a pessoa não conseguir né, ter dificuldade de abertura realmente, porque o gesso é um material frágil, ele em si, a placa. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Comentei aqui com vocês da questão do desempenho de resistência mecânica, então lembrem que todos os complementos são diferentes, então o parafuso os elementos não são iguais, tá? Que a gente usa nos outros sistemas. Então tem que ter cuidado. Única questão, gesso acartonado, ele não funciona bem a exposição de umidade, então por mais que sim, a gente tem ali, né, resistente à umidade, tudo certinho, mas a água, efetivamente, ele não tem uma resistência alta, tá? Então, ele não se comporta bem nesse sentido, tá? Então, tem que ter muito cuidado no isolamento desse material, se for utilizado. Em relação às características de produção, então, né, a gente precisa ter o transporte das placas. Normalmente a gente usa carrinho, né, porque é muito mais fácil, as placas são pesadas. Se for transportar manual, precisa comprar as alças, né, para não entortar a placa. A questão de armazenamento, tá? Tem que apoiar, não pode colocar esse material direto no piso, justamente pela questão de umidade, e tem que apoiar em estrado de madeira. Tá? Pode ir sempre na horizontal. Nunca apoiem por muito tempo a placa na vertical, tipo encostada numa parede. Ela começa a abaular e deformar a placa. Coloquei aqui também as ferramentas, né, que a gente utiliza, trena. Essa parte aqui é bem convencional da alvenaria. Cordão de marcação, trena, prumo, metro, enfim. O serrote, né, e o serrote de ponta é para corte da placa, né, a serra copa é para fazer inserções redondas, estilete é para marcação, normalmente, né, tesoura para corte dos perfis metálicos e a parafusadeira. Basicamente, esses são os elementos aí que a gente precisa para fazer as paredes de drywall, tá? Então, é uma construção bem otimizada mesmo. Em relação à sequência executiva, basicamente nós temos 5 etapas, tá? Primeiro a gente faz a marcação, né? Então o pessoal tem uma fita, o cordão de marcação, vocês já devem ter visto, é uma corda que tem tipo um pigmento vermelho, e aí o pessoal faz a fixação das guias, a marcação, perdão, de onde as guias vão ser fixadas, que são os elementos horizontais, né? Primeiro se loca e se marca. Primeiro, daí depois disso fixa as guias de piso, tá? Primeiro se faz as guias de piso, depois as guias de teto. Na sequência se faz o posicionamento e colocação dos montantes. Então se olha os tamanhos dos vãos e se orienta em qual é a distribuição dos montantes.
Depois, na sequência de tudo isso feito, se faz as guias de portas, né, e de janelas das esquadrias, e depois se faz a fixação das placas. Detalhe, não tem que ter bastante cuidado com a questão dos parafusos, tá? Se ele entrar demais, estoura o cordão da placa. Se ele ficar para fora, fica saliente, marca a parede. E se ele ficar, ele tem que ficar, se ele alinhar, né, eu não consigo fazer o emassamento. Então, eu não consigo esconder ele. Ele tem que ficar um pouquinho para dentro da placa, mas é questão de milímetro, gente, é muito pouco, tá? Essa é a fixação correta das placas. E depois disso, a gente faz, então, ó, fixa as placas a sequência, né, executiva, é fixação das placas de uma das faces, né? Então, normalmente a face externa. Se passa todas as infraestruturas, elétrica, lógica, hidráulica, bota a questão de isolamento, né? Então, se for tela de rocha, tela de vidro, faz a instalação. E aí, só depois é fixar a placa do outro lado, tá? E tem que deixar 1 centímetro de diferença entre a estrutura e a placa, porque a placa movimenta bem mais que a estrutura. Então, a gente também tem que fazer o encunhamento ali, né, com massa flexível em relação ao gesso. Isso também é necessário aqui. E aí, depois disso, se faz o rejuntamento, que é a passação da fita, né? No caso do gesso acartonado é uma fita, né? E no caso da placa cimentícia é uma tela. E aí passa a massa de finalização. E aí tá pronto, né, para o acabamento final, que é pintura, ou cerâmica, ou textura, né, papel de parede, enfim, dependendo do projeto de vocês, o que vai ser executado, tá? Da mesma forma, eu coloquei o vídeo para vocês, porque eu sei que é muito mais fácil, né, a gente ver isso do que eu só falar. Então, esse vídeo aqui, ó, depois vocês olhem, ele é um pouquinho mais longo, mas como eu comentei, coloquem na velocidade ali 1.5, 1.75, e aí vocês vão conseguir assistir em menos sei lá, 6, 7 minutinhos. Então, é rapidinho, tá? Mas assistam, porque é bem fácil de identificar as informações através dele, tá? Dúvidas, pessoal? Deu para entender? Vocês já acompanharam? Ficou alguma questão de dúvida a respeito da execução? Em relação às nossas aulas práticas, tá? São aquelas mesmo, estão mantidas, bem certinho. No laboratório, deixa eu pensar, cadê? Achei. Ó, eu coloquei aqui para vocês, na aula de hoje, tá? Coloquei os arquivos. Então, o arquivo da aula é aqui, esse é a TEC 2 aqui, e esses outros 5 arquivos é o que eu comentei a respeito dos artigos, tá? E dos cadernos práticos de execução. Deixa eu abrir aqui para fazer a chamada agora. Lembrem, por favor, dos laboratórios, tá? Lembrem do jaleco, porque a gente vai fazer aula prática de alvenaria e suja. Então, quem quiser trazer, tá? Quem quiser trazer uma muda de roupa, né? Para questão, principalmente, para não sujar, né? E não correr o risco de estragar a sua, tá liberado, tá, gente? Então, podem trazer. Venham de calçado fechado, né? De preferência, calçado emborrachado, né? Que seja um pouquinho mais resistente, e o jaleco. A gente tem jaleco qualquer coisa, tá? Só não sei se tem para todo mundo, mas se alguém não tiver, me fala, que daí eu já vejo com o pessoal do laboratório para organizar isso. Aula prática aqui 15 dias, professora? E deixa eu confirmar no cronograma, mas eu acho que é. A primeira, né? Deixa eu já abrir aqui, abrindo o cronograma. Daí eu já digo para vocês. Isso aí, dia 5 de setembro. Então, não sábado que vem, no outro a gente tem aula prática, tá? Aqui.
Cleiton, Presente. Eduardo, Presente. Guilherme. Não? Eu. Oi. Jerônimo. Não. Deixa eu soltar aqui. Leonardo. Eu. Letícia. Eu. Luan. Aqui. Luana. Não. Sim, presente. Eu ia dizer, o pessoal que está sem fone vai falando no chat, tá? Matheus. Eu. Pablo. Eu. Rayana. E Chayane. Aqui. Beleza. Deixa eu só salvar aqui. Beleza. Gente, ficou alguma dúvida? Deu para entender? Tudo certo? Eu vou pausar a gravação